Olá, vamos continuar. Cair fora. Ao ouvir as palavras de Wang Yi, Fang Yuan imediatamente curvou os lábios num sorriso frio e ergueu a palma diante do peito. Sou voz. Com um som leve, uma lâmina lunar azul disparou para a frente. No mesmo instante, ele impulsionou a perna e avançou contra os 4 caçadores. Mestre Gu. Os homens ficaram atônitos ao ver o brilho azulado cortando o ar. A lâmina já estava sobre eles, e se lançaram para os lados numa tentativa desesperada de esquiva. Plump! Um deles não foi rápido o bastante. A lâmina atingiu-lhe o antebraço direito. Ossos e carne se abriram num corte limpo, o punho e parte do braço separaram-se do corpo e tombaram no chão. Ah! Ele caiu, gritando em dor e terror. A mão esquerda agarrou o coto do braço mutilado como uma garra, mas o sangue vermelho vivo jorrava sem cessar, tingindo o solo. Perdoe-nos. Não foi nossa intenção ofendê-lo. Os outros 2 mortais empalideceram completamente. Tremendo, ajoelharam-se e começaram a bater a cabeça contra o chão, suplicando. HMPH, um bando de covardes. Do que tem medo? É só um discípulo Gu. Apenas Wang Yi permanecia de pé. O ataque súbito o deixará assustado e furioso. Num movimento ágil, levou os braços às costas e puxou o arco. Pare! Dê mais um passo e eu atiro. Ele recuava enquanto armava a flecha, os olhos ardendo. Fang Yuan estreitou o olhar. Wang Yi era obstinado. Normalmente, mortais tremiam diante de mestres Gu, aquele homem, contudo, mantinha-se firme. Piu! Outra lâmina lunar partiu em sua direção. Desgraçado ingrato. Wang Yi resmungou, a intenção assassina crescendo em seu peito. Deslizou para o lado, evitando o golpe, e soltou a flecha. O projétil cortou o ar com velocidade e alcançou Fang Yuan num instante. Fang Yuan abaixou levemente a cabeça e esquivou-se por um fio, continuando a avançar até reduzir drasticamente a distância. Wang Yi, decidido, lançou o arco ao chão e fechou o punho largo como uma tigela, investindo para o combate corpo a corpo. Era alto, musculoso, ombros largos como os de um lobo e cintura firme. Pelo menos 50 centímetros mais alto que Fang Yuan. O sol às suas costas projetava-lhe a sombra sobre o rosto, e seus olhos brilhavam com ferocidade. Não! Parem! Os 2 caçadores ajoelhados gritaram, horrorizados ao ver o choque iminente. Morra! Wang Yi rugiu, o rosto contorcido como o de um lobo sedento por sangue. Seus 2 punhos dispararam. Bum! O golpe veio rápido e pesado, cortando o vento. Fang Yuan viu o punho crescer diante de seus olhos, mas sua expressão não mudou. Deu um passo lateral. Sou voz. No instante crucial, evitou o impacto e girou o corpo, desviando o braço esquerdo do adversário. Wang Yi riu com ferocidade e girou o punho horizontalmente, prestes a atingir as costas de Fang Yuan. Nesse momento, um clarão de sol penetrou-lhe as íris. Antes, suas costas estavam voltadas para o sol. Ao girar, a luz ofuscante feriu-lhe os olhos, deixando sua visão momentaneamente branca. Fang Yuan sorriu de leve. Saltou para trás num movimento ágil, evitando o golpe, enquanto erguia o braço direito. Piu! A terceira lâmina lunar voou, seguindo a trajetória da luz. Os sentidos de Wang Yi formigaram com uma sensação inédita de perigo. Virou a cabeça instintivamente, e a lâmina azul passou. Cuidado, irmão Wang Yi! Ele desviou. Os 2 ajoelhados esqueceram de suplicar, encarando a cena. A luz intensa da tarde inundava tudo. O tempo pareceu desacelerar. O som desapareceu. O mundo silenciou. O sol traçava um fundo branco absoluto. Contra ele, o corpo de Wang Yi tornava-se uma sombra negra, arqueada no ar como um arco retesado, músculos tensos, virilidade evidente. Ele baixava a cabeça para evitar o golpe. A lâmina azul avançava quase invisível sob o brilho solar. Fundo branco, sombra negra, lâmina azul, um palco de vida e morte. A lâmina passou. A sombra pousou no chão,
aparentemente ilesa. Ufa! Um caçador suspirou. Ele conseguiu, pensou o outro. Mas então... Um fragmento da cabeça da sombra se separou, acompanhado por um jorro vermelho. A lâmina dissipou-se no ar. A sombra, antes retesada como um arco, perdeu toda a tensão. Tombou como uma folha bela e trágica. As pupilas dos dois caçadores encolheram ao tamanho de pontos. Suas bocas abriram-se ao máximo. Splat! Sangue quente respingou-lhes no rosto. Tocaram a face. Sangue! Despertaram do torpor. O som retornou, pássaros, água correndo, o companheiro mutilado gritando. Segundo irmão Wang. A voz tremeu. Ele está morto, o outro chorou, desesperado. O mais forte entre nós, estava falando agora há pouco, e de repente. Não devíamos ter provocado o mestre Gu. Mortais não podem enfrentá-los. Paralisados, permaneceram ajoelhados como estátuas. Fang Yuan levantou-se do chão. Ao girar no ar para evitar o golpe, perderá o equilíbrio e cair após disparar a lâmina. Mas valerá a pena, um único soco direto o faria cuspir sangue. Sem Gu defensivo, seu corpo de 15 anos não resistiria. Agora, além de leve dor nos ombros, não tinha ferimentos. Esse Wang Yi era forte, muito mais que Galvan da família Mo. Qualquer outro estudante perderia. Mesmo o mestre Gu de Rank 1 no estágio superior poderia ser derrotado por descuido. No Rank 1, mestres Gu ainda podiam ser ameaçados por artistas marciais mortais talentosos. Wang Yi era habilidoso. Sua arquearia era rápida e estável, comparável à lâmina lunar, talvez até superior em alcance. Seu corpo era robusto, ossos duros, mente cruel. Fang Yuan não podia enfrentá-lo diretamente. Mas Wang Yi encontrou Fang Yuan. Desde o início, Fang Yuan percebeu o arco e concluiu que não poderia lutar à distância. A lâmina lunar tinha alcance de 10 metros, o arco superava isso. Por isso, encurtou a distância e forçou o combate físico. Wang Yi foi obrigado a largar o arco. Ainda assim, Fang Yuan não pretendia trocar golpes. Usou o ângulo do sol para criar uma fraqueza momentânea e lançou a terceira lâmina. Agora no estágio intermediário, com o refinamento do verme do licor, sua lâmina possuía poder equivalente ao estágio superior. A curta distância e com a visão enfraquecida de Wang Yi, a derrota era inevitável. Ele ainda conseguiu evitar metade do golpe. Queria decapitá-lo, mas cortou apenas metade da cabeça. Vida e morte eram leis naturais. Todos os seres eram iguais diante delas. Pode haver nobres e plebeus, mas perante a morte, qual a diferença entre um homem e um porco? Ambos acabam mortos. Fang Yuan lançou um último olhar ao cadáver de Wang Yi e suspirou silenciosamente. As raízes das árvores penetravam profundamente no solo da montanha, cravando-se na terra úmida enquanto suas mãos verdes se erguiam em direção ao céu. Os troncos grossos e sólidos se encaravam à distância, semelhantes entre si como sentinelas antigas. No alto, ramos exuberantes e folhas densas entrelaçavam-se no ar, formando uma copa viva que filtrava a luz e sussurrava ao vento. Sob a proteção dessas árvores erguia-se uma casa de madeira. A construção fora feita inteiramente com cascas espessas e resistentes, exalando um aroma firme e natural, impregnado de tempo. Não era nova, pelo contrário, carregava muitos anos em suas tábuas. Musgo verde cobria sua superfície, espalhando-se como um manto silencioso, e alguns troncos que compunham a estrutura já começavam a brotar pequenos galhos tenros, como se a casa ainda estivesse viva, respirando junto à montanha. Ao redor dela havia uma cerca alta feita de bambu verde em forma de lanças. Tanto à frente quanto atrás estendiam-se hortas bem cuidadas, e no centro dos campos encontrava-se um poço construído à mão. Naquele momento, uma jovem e bela moça retirava a água do poço. Vestia roupas simples e discretas, mas a simplicidade não conseguia ocultar sua aparência luminosa. Tinha 16 anos. Seus grandes olhos negros eram límpidos, com o branco e o preto perfeitamente definidos, puros como cristal. A luz do sol atravessava as folhas sobrepostas e abundantes, incidindo sobre seu rosto.
Sua pele refletia o brilho como neve branca, revelando ao mesmo tempo um rubor delicado e transparente, que lhe dava suavidade. Seus cabelos negros caíam soltos, levemente desalinhados, cobrindo parcialmente suas pequenas orelhas. Os lábios rosados estavam comprimidos, e ela cerrava os dentes brancos e perfeitos, o rosto marcado por intensa concentração. Empregando toda a força, puxou o balde cheio de água para fora do poço. Com outro esforço e uma respiração profunda, moveu-o para o chão, ao lado da borda. Ufi! Exalou, enxugando a testa e abanando o próprio rosto com a mão pálida. Ao ouvir o som do balde tocando o chão, a porta da casa de madeira se abriu, e um velho saiu. Seu cabelo misturava fios pretos e brancos, e o rosto era sulcado por camadas de rugas. Os olhos pareciam cansados, mas às vezes revelavam um brilho vivo, como de um tigre idoso cuja autoridade ainda não se extinguira. Garota, esse balde é pesado demais. Eu disse que o carregaria. Por que está regando as plantas às escondidas de novo? Perguntou ele, olhando-a com afeto indulgente. Pai. Respondeu ela docemente. O senhor caçou até tarde ontem. Quis que dormisse mais hoje. É só um balde de água. Veja, eu consegui trazê-lo, não consegui? Você, sempre querendo se mostrar forte. Disse o velho, com voz resignada, mas olhar carinhoso. Deu um passo largo até o poço, estendeu a mão e pegou o balde com facilidade. Venha, vamos regar juntos. O ar estava impregnado do aroma de grama selvagem e flores. O vento de verão soprava morno entre as árvores e se transformava numa brisa refrescante. A casa na montanha possuía sua horta, e a jovem, inclinando as costas, usava o balde para regar as plantas. O pai ficava responsável por buscar água, alternando entre dois recipientes. Naquele pequeno espaço, a atmosfera de uma família amorosa era evidente. Suspiro. Estou velho demais. Apenas alguns baldes e já estou exausto, disse o homem após algum tempo, enxugando o suor da testa junto ao poço. Ela virou o rosto, sorrindo como uma flor. Pai, finalmente percebeu? Já está tão velho e ainda quer agir como jovem. Quantas vezes eu disse para deixar o segundo irmão cuidar da caça? O senhor devia descansar e aproveitar a vida. Riu ele, assentindo. Com as habilidades do seu segundo irmão, ele percorre esta montanha com facilidade. Sua pontaria até supera a minha juventude. Mas não fico tranquilo. O coração dele é selvagem demais. Só por dominar artes marciais já quer voar alto. Jovens gostam de imaginar demais. Pai, murmurou ela. O velho riu ainda mais, com tom travesso. Ah, e você? Já não é mais criança. Está na hora de casar. Encontrei um bom partido. Com sua beleza, não será difícil achar uma boa família. O rosto dela ficou vermelho como um tomate. Envergonhada, ficou sem palavras. O velho olhou para o céu, imaginando o futuro. Quando seu segundo irmão aprender com alguns reveses e se acalmar, eu me aposentarei. Não entrarei mais na montanha. Depois encontrarei uma boa família para você, verei seu casamento, seus filhos, de preferência um neto gordinho. Quero cuidar do meu neto. A vida não é fácil. Quantos caçadores têm um bom fim? Meus antigos companheiros já se foram. Só eu restei. Pai, isso não é verdade, disse ela, consolando, o senhor ainda tem a nós. Ele ia responder quando ouviu um som e virou-se. A pequena entrada da cerca de bambu foi arrebentada por alguém. Um jovem de expressão fria e olhos estranhos avançou, trazendo no braço direito uma massa de luz prateada. O velho empalideceu ao ver o brilho e caiu de joelhos. Este velho saúda o senhor mestre Gu. Velho onde, seu filho ousou me ofender. Eu o executei. Tragam o corpo. 2 jovens caçadores carregaram o cadáver de Wang Yi. Ao vê-lo, o corpo do velho estremeceu. Segundo irmão! Gritou a jovem, correndo e abraçando o corpo, o rosto encharcado de lágrimas. Os 2 caçadores, que a estimavam,
sentiram o coração apertar, mas nada disseram. Ouvi dizer que você é o melhor caçador da região, continuou o jovem friamente. Em sua idade, ainda obtém bons resultados. Muito bem. Desenhe agora um mapa de todas as armadilhas da montanha e dos territórios das feras que observou. Se desenhar, pouparei sua família. Caso contrário, as aldeias estavam sob o domínio do clã. Se a ofensa fosse considerada grave, toda a família sofreria. O velho quase caiu. Assassino! Gritou a jovem, tomada de ódio. Eu me vingarei. Ela avançou, mas foi detida pelo próprio pai. Desgraçada! Ele bradou, dando-lhe um tapa que a lançou ao chão. Seu irmão está morto. Quer morrer também? Quer me deixar sozinho? Ela chorou ainda mais, dilacerada. O velho voltou-se, ajoelhou-se e prostrou-se aos pés do jovem. Senhor mestre Gu, meu filho mereceu morrer. Desenharei o mapa. Tenha misericórdia. Enquanto for honesto, viverão. Mas se mentir... Entendo, entendo. Disse ele, batendo a cabeça no chão. O jovem ordenou que trouxessem papel e pincel. Os caçadores entraram e os trouxeram. O papel de bambu, resistente à umidade do sul, era áspero e esverdeado. Ajoelhado, o velho traçou linhas negras, curvas e pontos. Usou mais de 10 folhas antes de entregá-las. O jovem examinou e dividiu os papéis entre os dois caçadores. Verifiquem se há algo errado. Cada erro valerá uma pedra primordial. Os dois caçadores receberam as folhas de bambu com as mãos trêmulas e os olhos brilhando intensamente. Aquele não era um simples conjunto de anotações, era a condensação de uma vida inteira dedicada à caça. Isto é a experiência e o esforço de toda a vida do caçador Wang, murmurou um deles, quase sem fôlego. Entre nós, caçadores, podemos conversar sobre armadilhas, mas jamais revelamos a distribuição das feras. Estes papéis contêm tudo que ele reuniu desde os tempos de seus antepassados. O outro já percorria as linhas com avidez. Neste vale há um rebanho de servos selvagens, ha ha ha. Se eu os caçar, não precisarei me preocupar com despesas pelos próximos 3 meses. E aqui, esta correnteza esconde uma caverna de ursos das montanhas? Tão perto! Quase cacei nessa região da última vez, preciso memorizar isto. Aquelas informações eram preciosas. Poder-se-ia dizer que eram a própria tigela de arroz de um caçador, o sustento que garantia sua sobrevivência. Normalmente, tais conhecimentos não se acumulavam em apenas uma geração. Vinham sendo obtidos, geração após geração, ao custo de sangue e de vidas. Cada ponto marcado representava riscos enfrentados e perigos superados. A família Wang sempre viverá da caça. E, na geração do velho Wang, essa tradição atingira o auge, ele era reconhecido como o melhor caçador entre as aldeias próximas. Informações nas mãos de alguém assim eram as mais confiáveis e valiosas. Os dois jovens examinaram os mapas por quase 15 minutos, relendo-os várias vezes. Somente quando Fang Yuan os apressou é que, relutantes, devolveram as folhas de bambu. Durante todo esse tempo, o velho Wang permanecerá ajoelhado, a testa encostada no chão, demonstrando submissão. A jovem estava caída, como se a alma tivesse abandonado o corpo. Não há problema, senhor. As áreas de armadilhas estão corretas. Eles responderam com seriedade. Senhor mestre Gu, isto envolve minha vida e a de minha filha. Eu jamais mentiria. Bradou o velho, continuando a bater a cabeça no chão. Nada mal, disse Fang Yuan, balançando o maço de papéis. Subitamente, porém, sua voz mudou, mas eu não acredito. O velho ergueu a cabeça num sobressalto. Nos reflexos de suas pupilas, apenas viu uma lâmina azulada em forma de lua crescente se expandindo rapidamente. Piu! Um crânio foi lançado ao ar, enquanto sangue fresco espirrava por toda a parte. Arde! Senhor, isto! Os dois jovens caçadores ficaram atônitos, os rostos marcados por choque e incredulidade. Pai! Gritou a jovem,
correndo em direção ao corpo decapitado. Antes que alcançasse o cadáver, outra lâmina lunar voou em sua direção. Splat! Ela tombou no chão, sem vida. Em seu belo rosto, da testa ao queixo, surgiu lentamente uma linha vermelha fina. A linha se espessou à medida que o sangue escorria, dividindo seu nariz e seus lábios ao meio. O vermelho intenso manchou a terra negra, tingindo metade de sua face. A outra metade, contudo, permanecia intacta, clara, rosada, quase radiante sob o céu azul. A dualidade criava uma imagem perturbadoramente bela, como uma obra de arte cruel. Pelo menos ainda parece decente, comentou Fang Yuan com frieza, assentindo levemente. Utilizando essência primitiva de estágio médio de Rank 1, a lâmina lunar já era capaz de cortar Gu. Agora, com essência de estágio superior, podia partir ossos e até aço. Filha da família Wang. Um dos jovens caiu de joelhos, desesperado. Senhor mestre Gu, poupe-nos. Implorou o outro, quase desmaiando de medo. Levantem-se. Entrem e procurem, ordenou Fang Yuan. Sei que famílias de caçadores guardam um mapa em pele de fera. Nele constam terreno, armadilhas e territórios das bestas. Encontrem-no e manterão suas vidas. Sim, sim. Procuraremos imediatamente. Responderam, correndo para dentro da casa. Logo se ouviram ruídos de móveis sendo derrubados e arrombados. Mas, após algum tempo revirando tudo, não encontraram mapa algum. Senhor, dê-nos mais tempo. Suplicaram, cada vez mais desesperados, enquanto quebravam móveis e reviravam armários. Maldição, onde está? Apareça, apareça! Seus corpos tremiam e os olhos estavam injetados de sangue. Lixo inútil, disse Fang Yuan, caminhando lentamente para dentro. Senhor! Perdoe-nos! Choraram, caindo no chão. Ele os ignorou e examinou o interior. Havia 4 quartos, além da sala e da cozinha. Tudo estava revirado, como se um saque tivesse ocorrido. Seus passos ecoavam na madeira enquanto refletia. Já procuraram minuciosamente, mas isso não faz sentido. Quase todo caçador possui um mapa de pele de fera herdado por gerações, refinado ao longo do tempo. Ele registra territórios e armadilhas. É o meio de subsistência deles. Como poderiam não ter? Recordou-se do momento em que pedirá papel e pincel. O velho indicara prontamente o local. Ele temia que encontrassem o verdadeiro mapa. Então, deve estar aqui. Seus olhos percorreram o ambiente até pousarem na lareira conectada à chaminé, usada no inverno. Restavam ali pedaços de carvão. Fang Yuan aproximou-se, agachou-se e pegou uma pá ao lado. Começou a remexer o carvão. A maioria mantinha o formato da madeira original, frágil e fácil de partir. De repente, notou um bloco diferente, mais pesado, mais resistente. Com a pá, retirou-o e o lançou ao chão. O carvão se despedaçou, revelando um tubo de bambu. Os 2 caçadores prenderam a respiração. Fang Yuan abriu o tubo e o sacudiu. Um mapa caiu. Era mais pesado que as folhas de bambu. Feito de pele branca de fera, media mais de 1 metro de comprimento por meio metro de largura. Linhas negras, verdes, vermelhas, amarelas e azuis entrelaçavam-se, formando um desenho complexo. Fang Yuan ficou levemente surpreso. A área abrangida era vasta, indo muito além das proximidades da aldeia. Para o mortal, mapear regiões tão distantes não era simples. Seu olhar fixou-se em 5 pontos marcando manadas de javalis, 2 pequenas, 2 médias e uma grande. No centro da maior havia uma grande cruz vermelha. Ele sorriu friamente. Nos papéis de bambu, não havia tal marca. Os 2 jovens, inexperientes, não perceberam a omissão. A cruz estava além da região que conheciam. Assim se revelava a astúcia do velho Wang. Por isso Fang Yuan os matou. Para caçar javalis, precisava de um mapa verdadeiro. Não confiava em esboços desenhados sob pressão. Somente um registro real como aquele poderia ser digno de crédito.
Em sua vida passada, ouvirá todo tipo de comentário. Um simples suma não seria razão suficiente para matar Ogier. Mas quando escutar a conversa dos 4 caçadores perto da armadilha de javalis, já decidirá. Eliminar Ogier reduzia a oposição e justificava obter o mapa. Por que não fazê-lo? Fang Yuan não matava por matar. Matar era apenas um método. Se resolvia o problema, então era útil. O velho precisava morrer. Mesmo que suportasse a morte do filho, não era alguém em quem confiar. Ao cortar ervas daninhas, é preciso arrancar as raízes, caso contrário, elas renascem com a brisa da primavera. Inocentes? Ele riu internamente. Em qualquer mundo, quem vive está entrelaçado ao karma. Humanos matam porcos, seriam os porcos inocentes? Peixes grandes comem peixes pequenos comem camarões. Na natureza, há apenas cadeia alimentar. Neste mundo, qualquer um pode viver. Qualquer um pode morrer. Mas ninguém é inocente. O mapa em pele de fera era espesso e rígido, muito diferente de folhas de papel que podiam ser dobradas e guardadas com facilidade. Fang Yuan só pôde enrolá-lo com cuidado, inseri-lo novamente no tubo de bambu e, em seguida, amarrar as 2 extremidades com corda de cânhamo. Depois, colocou o estojo nas costas. Os 2 caçadores mantinham os olhos fixos naquele tubo. Mesmo tentando disfarçar, a cobiça surgia inevitavelmente em seus olhares. Não eram tolos, compreendiam perfeitamente o valor daquele objeto. Para mestres Gu, um mapa como aquele talvez nem merecesse atenção. Mas para mortais, especialmente caçadores, era o maior dos tesouros. Desde os tempos ancestrais, a família Wang vinha transmitindo aquele mapa. A fama do velho Wang como o melhor caçador das redondezas devia-se em grande parte àquele registro. Era um autêntico legado familiar. Vou perguntar uma coisa, disse Fang Yuan, com olhar sombrio e voz fria. Há mais alguém na família do velho Wang? Os 2 jovens, ainda ajoelhados, estremeceram ao ouvir a pergunta. A lembrança do que ocorrerá instantes antes dissipou qualquer traço de ganância, substituindo-o por medo. Não há mais ninguém, senhor mestre Gu. A família inteira está morta. O caçador Wang tinha esposa, mas isso foi há décadas. Ela foi morta por lobos selvagens que invadiram a aldeia. Antes de morrer, deu à luz 2 filhos e uma filha. O filho mais velho, Wangda, morreu na montanha há 3 anos. Não resta mais ninguém. Responderam prontamente. É mesmo, Fang Yuan estreitou os olhos, avaliando-os. Sabia que diziam a verdade. Quando a própria vida está nas mãos de outro, mentir torna-se improvável. Ainda assim, perguntou. Estão mentindo? Não ousaríamos, senhor. Um deles pareceu lembrar-se de algo. Há também a nora do velho Wang, a esposa de Wangda. Mas depois que ele desapareceu, ela morreu de desgosto. A aldeia até ergueu um arco em sua honra. Dizem que ela queria se casar novamente e que o velho Wang a pressionou até a morte. Ao matá-lo, o senhor fez justiça. O outro apressou-se em acrescentar. Exato. Sempre achamos aquele velho arrogante. Só porque caçava melhor, achava-se superior. Mudou-se para cá como se fosse especial. Quando pedíamos conselhos, ele nos expulsava e não permitia que nos aproximássemos. Fang Yu ouviu em silêncio. Embora tentassem diminuir o velho para salvar a própria pele, não sentia verdadeiro rancor nas palavras deles. Concluiu que o pedido de conselhos era falso. Provavelmente se aproximavam pela beleza da filha, e o velho os disciplinara por isso. Basta de bajulação, disse Fang Yuan, em tom mais brando. Matei-os pelo mapa. Vocês se comportaram de modo satisfatório. Podem ir. Enquanto falava, a mão direita atrás das costas brilhava com uma luz lunar sombria. Os 2 jovens sentiram surpresa e alegria. Obrigado por sua misericórdia, senhor. Jamais esqueceremos sua generosidade. Bateram a cabeça no chão repetidas vezes, lágrimas e muco misturando-se à poeira. Depois, levantaram-se e se prepararam para partir.
Apesar de Fang Yuan ser mais jovem, o que haviam testemunhado os enchia de pavor. Desejavam nunca mais vê-lo. Esperem. A voz surgiu de repente. Num instante, um mestre Gu saltou do topo de uma árvore. Vocês dois não podem ir, contém-me tudo. Ele vestia uniforme azul escuro, com um cinto escarlate e uma placa metálica gravada com o número 2. Era um mestre Gu de rank 2, magro, olhos estreitos, protetores nos braços e ataduras firmes nas pernas, irradiando capacidade. Este plebeu saúda o Sr. Jian He. Disseram os caçadores, ajoelhando-se novamente. Era o mestre Gu destacado para aquela aldeia. Anualmente, a aldeia Guiu enviava mestres Gu às vilas menores para reforçar o controle e evitar infiltrações. Jian He ignorou os caçadores e encarou Fang Yuan. Sou Jian He, do clã Gu Yui, destacado aqui. E você? Fang Yuan sorriu levemente e abriu a palma direita. A lua Gu irradiava um brilho prateado no centro da mão. Ao ver a luz, a expressão de Jian He suavizou-se. A lua Gu era símbolo do clã, impossível de falsificar. É simples, disse Fang Yuan com franqueza. O segundo filho do velho Wang me ofendeu. Matei a família inteira por raiva. Eles podem testemunhar. Apontou para os dois caçadores, que assentiram apressadamente. Jian He ficou em silêncio por um momento e então riu alto. Matou bem. Camponeses insignificantes ousando ofender seus mestres? Mereciam. Logo depois, porém, seu tom mudou. Mas suas ações me trouxeram problemas. Mesmo vivendo isolados, eram aldeões sob minha responsabilidade. Fui designado para proteger esta vila. Agora o número de moradores diminuiu. Na avaliação anual, minha nota cairá. O brilho nos olhos de Fang Yuan revelou que compreendia, aquilo era pretexto para extorsão. Não é difícil, respondeu. Basta relatar a verdade. Diga que fui eu. Nada tem a ver com o senhor. As pálpebras de Jian He tremeram, irritadas. Então agirei de modo imparcial. Se não teme investigação, diga seu nome. Registrarei tudo conforme os fatos. Havia ameaça implícita. Mas Fang Yuan percebeu a fraqueza. Então registre como deve. Meu sobrenome é Gu Yui. Meu nome é Fang Yuan. Então você é Fang Yuan! Exclamou Jian He, surpreso. Ouço falar de você pelo meu irmão Jianya. Ele sempre comenta como você espancou colegas e extorquiu 60 pedras primordiais de cada um. E ainda ganhou um verme do licor e um sapo de pele de lama no jogo. Meu irmão fala com inveja. Vocês se conhecem. Compro pétalas de orquídea lunar na loja dele, confirmou Fang Yuan. Ha ha ha. Então somos conhecidos. Deixe isso comigo. Era mera conveniência. Ele jamais relataria o ocorrido. Melhor alegar ataque de fera selvagem. Afinal, quem se importaria com a morte de camponeses? Porém, jovem, acrescentou Jian He, você ainda não se formou na academia e não usa uniforme. Se Wang Yi tivesse visto este traje, saberia que você era mestre Gu e não o ofenderia. Você é inteligente, entende o que quero dizer. Fang Yuan captou o aviso, não vaguear fora da academia nem causar problemas naquela jurisdição. Agradeço o conselho, sênior. Fez uma saudação com os punhos e partiu imediatamente dali. Na escuridão profunda da noite, a lua pairava alta, moldada como um prato de prata suspenso no firmamento, derramando sua luz líquida sobre a terra adormecida. O brilho pálido espalhava-se pelas copas das árvores e escorria pelos troncos, tingindo tudo com um tom frio e silencioso. A floresta densa agitava suavemente suas folhas verdes sob o vento de verão, enquanto as cachoeiras desciam com estrondo pelas encostas. Ainda assim, o som incessante da água não conseguia abafar o coro persistente dos grilos de sândalo, que preenchiam o ar com seu canto estridente. Fang Yuan avançava sobre a relva úmida, aproximando-se em silêncio de um javali da montanha. O animal mantinha a cabeça baixa, bufando e fungando enquanto remexia a terra esmeralda com o focinho, revirando o solo e capim em busca de vermes. Onívoro por natureza,
o javali não se limitava a insetos, roubava ovos de pássaros, caçava coelhos selvagens, ratos e até criaturas venenosas como cobras e escorpiões. Aproximando-se por trás, Fang Yuan movia-se com cautela. À luz clara da lua, o pelo negro acinzentado do animal era visível com nitidez. Seu corpo era robusto e compacto, as quatro patas, curtas e ásperas. Sobre o dorso erguia-se uma crina longa e rígida, e nas orelhas pequenas, tufos ralos apontavam como agulhas. Cada pata possuía 4 dedos, embora apenas os 2 centrais cavassem o chão. A cauda, fina e curta, chicoteava o ar para afastar mosquitos. De súbito, o javali interrompeu a escavação e ergueu a cabeça. As orelhas vibraram rapidamente. Embora Fang Yuan tivesse parado a tempo, fora percebido. O animal girou o corpo e soltou um grunhido de alerta. Ele não se surpreendeu. Diferente de animais domésticos, feras selvagens eram sempre vigilantes. O faro do javali era especialmente apurado, mesmo sem ouvir ruídos, poderia detectar a presença humana a cerca de 100 metros. Fang Yuan carregava 5 vermes gu, a Spring Autumn cicada, o Liquorvor, o Moonlight gu, o Little Light gu e o White Boar gu, mas eles não se complementavam plenamente. Se possuísse um gu capaz de selar odores e outro que ocultasse passos, poderia aproximar-se a 10 passos sem ser notado. Contudo, manter 7 vermes exigiria essência primitiva demais, algo insustentável. Mestres gu normalmente alimentavam apenas 4 ou 5 vermes do mesmo nível e, por isso, agiam em pequenos grupos com funções bem definidas. Sem hesitar, Fang Yuan continuou a avançar. O javali rosnou baixo, os pelos do pescoço eriçados. Quando a distância tornou-se intolerável, o animal raspou o chão 3 vezes e disparou. As presas brancas brilharam sob o luar, prontas para perfurar. Sem um gu defensivo, Fang Yuan sabia que um único golpe poderia atravessar-lhe o abdômen. Sereno, ativou mentalmente o Moonlight gu. A essência primeva fluiu para sua palma, onde a luz azulada se formou, entrelaçando-se ao luar. O javali investiu. Um movimento rápido de mão, e uma lâmina lunar cortou o ar, atingindo-lhe o rosto. Sangue espirrou. Enfurecido, o animal acelerou ainda mais. Fang Yuan saltou para o lado e rolou pelo chão. O javali passou direto e colidiu contra uma árvore fina, que se partiu com estrondo. Erguendo-se de imediato, Fang Yuan disparou outra lâmina. O arco azul riscou o ar e abriu cortes profundos no couro espesso. Apesar de capaz de quebrar ossos humanos, o ataque apenas rasgava a carne da fera. Isso revelava a brutalidade daquele mundo, até um javali pequeno possuía resistência formidável. O animal investiu repetidas vezes. Incapaz de mudar de direção com facilidade, corria sempre em linha reta. A cada carga, Fang Yuan desviava e respondia com novas lâminas. Feridas antigas eram reabertas, o sangue escorria mais abundante, e os movimentos do javali tornavam-se lentos. Então, Fang Yuan ativou também o Little Light gu. A essência verde escura fluiu para ambos os vermes. A luz branca fundiu-se a azul, ampliando a lâmina ao dobro do tamanho. Com um gesto decidido, ele lançou o golpe fortalecido. A lâmina atravessou o pescoço do javali, emergindo do outro lado antes de se dissipar. Por um instante, o animal permaneceu imóvel. Então, sangue jorrou como fonte. Metade da cabeça cedeu, presa apenas por um fragmento de carne, e o corpo tombou pesadamente. O cheiro espesso de sangue inundou o ar. Sem perder tempo, Fang Yuan apontou para o cadáver. O White Boar gu saiu de sua abertura em forma de luz leitosa e penetrou o corpo da fera. Ele permaneceu alerta, o odor poderia atrair predadores. Após algum tempo, o gu retornou ileso. O javali encolhera a metade, restando pele e vísceras. A carne fora quase toda devorada, embora o verme não exibisse qualquer alteração física nem vestígio de sangue. Voltarei em 5 dias, pensou Fang Yuan. Antes de partir, retirou as 2 presas do animal. A carne já não tinha valor, a pele, rasgada pelas lâminas, tornará-se inútil. Apenas as presas possuíam utilidade, servindo de alimento ou catalisador para certos gu.
Ele escondeu os dentes numa fenda rochosa e retornou ao alojamento. Não dormiu. Sentou-se na cama e iniciou o cultivo. Dentro de sua abertura, um mar de essência primeva ondulava. Como o mestre Gu de estágio intermediário, após o refinamento pelo licor Vor, possuía essência de estágio superior, verde escura, diferente da essência verde clara de seus pares. Após a batalha, restavam apenas 23%. Para matar um javali comum, gastara 20%. A natureza era implacável. Com os olhos fechados, guiou a essência até o White Boar Gu. Luz branca envolveu seu corpo, penetrando músculos e pele. Uma sensação de formigamento surgiu, transformando-se gradualmente em dor aguda, como lâminas cortando por dentro. Ele interrompeu o processo. O White Boar Gu só podia ser usado cerca de 15 minutos por dia. Ultrapassar esse limite trazia dor crescente, e insistir poderia levar à morte.